crianças podem acompanhar seus professores. Como eu havia dito na semana passada, hoje a gente não vai ter continuidade da nossa série de exposição em Filipenses. Hoje a gente vai refletir em um texto específico sobre a morte de Jesus. E o texto que nós vamos refletir é o texto do Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler do verso 45 até o verso 50. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 27, do verso 45 até o verso 50. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor para que Ele venha nos conduzir nessa reflexão da sua palavra. Pai querido, nós estamos diante da palavra do Senhor, que foi aberta, que foi lida nesse momento, e queremos, ó Pai, ouvir da Tua palavra, sermos alimentados pela Tua palavra nessa noite. Que o Teu Santo Espírito venha iluminar a nossa mente, venha aquecer o nosso coração, preparar o nosso coração para que ele esteja como solo fértil, para que nós possamos receber a palavra do Senhor nessa noite. Que nós possamos entender aquilo que a mensagem da palavra do Senhor tem a nos dizer, e que uma vez que nós venhamos entendê-la, que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar também, para que nós possamos praticá-la, colocá-la em prática nas nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito venha nos auxiliar, Pai, nesse momento, pois nós carecemos da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. É no nome de Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus queridos, essa próxima semana, ela é marcada no nosso calendário como a Semana da Paixão de Cristo. E é a semana que se relembra da morte e da ressurreição de Jesus, pelo menos dentro da ala da fé cristã, dentro do cristianismo. Ao contrário do que se possa pensar, essa semana ela é para a gente de comemoração e uma semana de alegria, não de tristeza. Essa semana ela propicia para nós relembrarmos aquilo que o nosso Salvador fez por nós, entregando-se para ser morto na cruz e nos livrando assim da condenação eterna. O texto que nós acabamos de ler, ele nos ajuda a rememorarmos muito bem como foi a morte de Cristo e o quanto ela é importante para nós cristãos, o povo de Deus. O capítulo 27 do Evangelho de João, ele registra para a gente a parte final do ministério de Jesus, e ele é responsável por mostrar toda a via dolorosa que o nosso Senhor, que o nosso Salvador vai enfrentar até a sua morte, uma morte de cruz. Do verso 45 ao verso 50, nós temos especificamente o registro do cenário das últimas horas de vida do nosso Senhor Jesus, enquanto ele estava ali crucificado naquela cruz do Calvário. É com nossa atenção voltada para esse cenário que nós iremos refletir nessa noite sobre esse momento final, quando Cristo está ali, perto da sua morte, nos últimos momentos da sua morte. Esse texto ele nos permite refletir acerca de pelo menos 3 realidades importantes e que são impactantes, presentes na morte de Jesus, que destaca para a gente o quanto ela foi importante, o quanto ela foi singular para cada um de nós. Eu quero destacar e refletir com vocês nessa noite sobre essas realidades que
que nós podemos destacar nesse texto. A primeira realidade que nós podemos ver nesse texto, que demonstra para a gente a importância e o quanto é impactante e singular a morte de Cristo para nós, são as trevas sobre toda a terra no momento da morte de Jesus. O verso 45, ele diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Mateus, ele é muito claro aqui em dizer que aconteceu um fenômeno interessante, e o fenômeno foi trevas caírem sobre a terra durante a crucificação de Jesus. Possivelmente essa escuridão aqui, ela foi uma escuridão local, ela foi apenas em Jerusalém, porque o que estava acontecendo e aquilo que precisava ser transmitido, estava acontecendo ali em Jerusalém. Isso aconteceu por volta de meio-dia, era meio-dia até as 15 horas. É a hora nona que a gente encontra, é a hora sexta para a hora nona que a gente encontra dentro do contexto judaico que é apontado aqui por Mateus. Em uma leitura superficial desse texto, a gente pode até ser inclinado a passar por essa declaração como algo normal, ou até mesmo sem importância dentro dessa narrativa. Mas não é assim. Essa realidade, ela não foi descrita por acaso. Tanto é que Mateus, Marcos e Lucas, eles dão atenção para essa mesma realidade em seus escritos. A gente sabe que esses são os evangelhos sinóticos, eles trabalham apresentando para a gente a mesma perspectiva, trabalham na mesma ótica de apresentar o ministério de Jesus. João é o único que vai ter uma mudança, um diferencial na sua apresentação. E é interessante que a gente encontra Marcos e Lucas também fazendo essa mesma descrição. Olha, houve trevas diante da morte de Jesus. Agora, por que os evangelistas eles fazem isso? Eles o fazem para que nós possamos ter e tirar dessa descrição algumas implicações teológicas sobre o ocorrido. A morte de Jesus não foi uma morte qualquer ou mais uma morte que aconteceu na Palestina. Ela tem todo um significado, ela tem a sua significância para aquela época e ela continua tendo o seu significado no decorrer do tempo. Os estudiosos, eles destacam que essas trevas sobre a terra, elas foram certamente provocadas por Deus como um sinal de julgamento. E isso é comum nas Escrituras, em cumprimento daquilo que Amós havia dito, lá no capítulo 8, no verso 9. Amós, quando ele profetiza sobre a vinda do Messias, ele diz, olha, quando Cristo vier, e quando ele for levado ao madeiro, quando ele for crucificado, haverá esse episódio na morte de Cristo. E esse cenário de apresentar trevas sobre a terra, quando a gente vê ele na perspectiva da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, a gente vai encontrar ele sempre sendo apontado como uma espécie de juízo, ou de julgamento da parte de Deus. E esse julgamento aqui, essa demonstração de julgamento ou juízo da parte de Deus, ela pode ser entendida de modo duplo nesse texto. Foi um julgamento sobre a nação e o povo de Israel, por estarem crucificando e matando o Filho de Deus. Para aqueles que estavam presentes ali, certamente foi um momento intenso e até mesmo inesquecível. Imagina você, a gente tem passado dias aí de sol escaldante, sol bem forte, imagina chegar meio-dia, vir em trevas sobre o local onde nós moramos, a nossa região, e ficar tudo escuro. E essas trevas ficarem do meio-dia até as 3 horas da tarde. Certamente vai ser um dia que vai ficar guardado na memória. E logo após as 3 horas da tarde, voltar tudo ao normal. Então, para aqueles que estavam presenciando a morte de Cristo, diante daquele cenário, quando presenciaram as trevas, certamente eles foram impactados. E eles ficaram com algum sentimento diante daquela situação. E os estudiosos vão dizer, olha, as trevas vieram primeiramente para mostrar, há um juízo da parte de Deus com vocês. Vocês estão fazendo algo que não é algo normal, não é algo bem aceito diante da realidade normal da existência. Mas também foi um sinal de julgamento e juízo sobre o próprio Jesus. E aqui talvez seja o ponto mais marcante daquilo que aconteceu na morte de Cristo. William Hendricks, que foi um importante estudioso do Novo Testamento, ele destaca que, pelo fato de Jesus ser o nosso substituto em sua morte na cruz, ele sofreu a mais intensa agonia que alguém pode sofrer. E as trevas, elas estavam ali para quê? Para apontar isso. Olha, aquele que está morrendo, aquele que está sendo crucificado, ele está sofrendo algo que é terrível, algo que é singular, algo que está acontecendo de modo singular na face da terra. A realidade da morte de Jesus não é a realidade de uma morte qualquer.
Jesus, ele está morrendo por pecadores. Ele está morrendo por vários pecadores. Ele não está morrendo apenas por um pecador ali na cruz do Calvário. E o ponto que é colocado para a gente diante da morte de Jesus e que é trabalhado pelos autores do Novo Testamento é que Jesus, ele se fez pecado por nós. O Antigo Testamento, principalmente na linguagem de Isaías 53, apresentou essa realidade. E quando a gente vai para as cartas dos apóstolos, a gente encontra essa mesma releitura dizendo, olha, Cristo ele está morrendo no local de pecadores e ele se faz pecador por cada um de nós. Lá em Gálatas 3, verso 13, é dito que Cristo ele se fez maldito por nós ali na cruz do Calvário. Então não era uma morte qualquer, era a morte de alguém que estava extremamente amaldiçoado, porque o pecado dos eleitos de Deus foi colocado sobre a conta dele. Então é uma morte extremamente importante sendo realizada ali. Gálatas 3, verso 13 diz que Cristo ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Existia no Antigo Testamento uma lei que dizia, olha, dependendo do pecado da pessoa, essa pessoa ela precisa ser suspensa no ato da sua morte. Ela precisa ser amarrada em uma madeira, ela precisa ou era numa árvore, ou era em algum madeiro. A cruz ela é bem da época de Jesus, no Antigo Testamento a gente não encontra essa realidade, mas era preso então em uma árvore e ficava suspenso até que aquela pessoa morresse. Não podia tocar a terra para que a terra não fosse amaldiçoada, de tanto que o pecado daquela pessoa foi horrível e feio. Paulo faz essa mesma releitura e diz, olha, Cristo se fez maldito, tanto é que ele foi suspenso em um madeiro, e ele foi colocado na cruz como maldição em nosso lugar. Meus queridos, essa realidade de trevas exposta aqui nesse texto, imprime para nós que Jesus ele assumiu o nosso pecado, e que ele tomou sobre si o castigo que era destinado a nós. Naquele dia, o próprio inferno veio ao Calvário e ao nosso Salvador. Jesus ele sofreu os horrores em nosso lugar por nós. Quando o céu fecha e fica em escuridão, é como se Deus estivesse dizendo, olha, esse aí ele não está sendo levado ao inferno, mas o próprio inferno está vindo até ele. De tão sério que era a morte de Jesus ali na cruz do Calvário. Lá em Isaías 53, do verso 4 ao 6, a gente tem uma elucidação melhor sobre essa realidade que Jesus enfrenta ao se colocar como nosso substituto na cruz do Calvário. É dito assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aquele que estava sendo crucificado tinha a iniquidade de todos sendo colocada em sua conta. Então essa realidade de trevas aqui na crucificação de Jesus deixa claro para nós que a morte de Jesus, aquele que estava morrendo na cruz, não estava morrendo uma morte qualquer, não estava passando por uma situação qualquer. Aqui, o que a gente tem na cruz do Calvário é o Cordeiro perfeito de Deus, sofrendo o que há de pior para resolver a nossa situação com o Pai. Ele pagou o preço mais alto para que nós pudéssemos ter vida novamente com Deus. Ele se submeteu ao pior cenário de julgamento. Ser morto na cruz já era um cenário horrível, mas quando escurece e fica aquele período de 3 horas de escuridão, algo pior estava se intensificando na vida de Cristo. O que estava acontecendo aqui? O próprio céu estava se fechando para o Cordeiro de Deus, e aqui o julgamento estava sendo apontado. É como se Deus estivesse dizendo para o povo, olha, aquele que está morrendo aí na cruz do Calvário, ele está sendo julgado por um crime horrível. Na verdade não era um único crime, vários crimes estão sendo colocados na conta de Jesus. Essa é a primeira realidade que a gente tem de destaque, que demonstra a importância da morte de Cristo para cada um de nós. A segunda realidade, ela é impulsionada por essa primeira realidade. E a gente vai encontrar ela do verso 46 até o verso 49. E o que a gente tem nessa segunda realidade é o abandono de Jesus. Se fez trevas diante da sua crucificação, mas em um segundo momento a gente vai encontrar o próprio Cristo sendo abandonado na cruz do Calvário. Verso 46 diz assim,
Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. O que temos aqui nesses versos é a angústia de Jesus, a angústia final de Jesus ali na sua crucificação. E aqui, Mateus ele não está registrando uma angústia qualquer na vida de Jesus, mas ele está registrando a angústia singular na vida de Jesus. A sua angústia ela foi tão grande que ele chega a gritar ao Pai. E o grito dele é: Deus meu, por que me desamparaste? O que a gente tem aqui é uma citação do Salmo 22, verso 1, onde a gente vai encontrar, é um salmo davídico, onde a gente vai encontrar Davi fazendo esse mesmo grito para Deus. Davi, diante de uma dificuldade da sua vida, ele grita para Deus dizendo: Senhor, será que o Senhor me abandonou? É claro que Deus não havia abandonado Davi, mas esse salmo ele é um salmo messiânico e ele apontava para aquilo que iria acontecer na cruz do Calvário. Agora, quando Cristo toma essas palavras aqui e ele mesmo direciona essa palavra ao Pai, a gente pode entender que de fato o nosso Senhor Jesus ele estava abandonado naquela cruz, a tal ponto dele gritar e dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, Jesus ele é retratado aqui pelo evangelista Mateus, e os demais evangelistas vão fazer isso, como alguém que foi abandonado pelo seu próprio Pai na cruz. A primeira pessoa da Trindade, o Pai abandona o Filho, a segunda pessoa na Trindade, ali naquela cruz. E aqui eu preciso que vocês percebam o quanto é sério essa realidade que nos é narrada na morte de Cristo. Esse brado de Jesus aqui, ele é bastante revelador para nós. Isso porque a gente não encontra Jesus fazendo isso no decorrer do seu ministério. E olha que a gente pode dizer que Jesus ele teve inúmeros motivos para que ele pudesse clamar em outros momentos, virando para Deus e dizendo: olha, parece que o Senhor me abandonou. Parece que o Senhor tem me abandonado nessa situação. Parece que o Senhor não está com os olhos mais fixados em mim. A gente conhece bem a vida de Jesus e a gente sabe que o ministério e a vida de Jesus não foi uma vida fácil. Durante toda a sua vida ele sofreu, ele veio para o seu povo, mas o seu próprio povo o rejeitou. Eles não creram em suas palavras e nem em seus sinais. Eles escarneciam de Jesus. Jesus ele foi considerado pelo povo judeu como um falso profeta. Ele chegou até mesmo a ser traído por um dos seus discípulos por 30 moedas de prata. O seu discípulo que disse que não negaria, o discípulo Pedro, enquanto os outros fugiram, ele vai e nega Jesus. Jesus ele foi preso, ele foi arrastado pelos soldados, ele foi espancado, ele recebeu uma coroa de espinhos. As suas mãos foram pregadas na cruz do Calvário, e o povo passava e o povo zombava do nosso Salvador. Os soldados zombavam de Jesus ali na cruz, mas Jesus suportou tudo isso como uma ovelha muda, sem reclamar. Porém, no momento final da sua vida, perto das 15 horas, ele clama para o Pai dizendo: Pai, por que me abandonaste? Deus meu, por que me abandonaste? Olha quanta situação difícil Jesus passou no decorrer do seu ministério. Mas aqui, no final, antes de dar o seu brado final, ele dá um brado dizendo: Pai, por que o Senhor me abandona nessa situação? Em outras palavras, meus irmãos, o que os evangelistas destacam para a gente acerca da morte de Cristo é que o Pai, ele virou as costas para o seu próprio Filho. Ele teve que fazer isso por causa do pecado que foi colocado na conta de Cristo. Cristo, ele morreu como nosso substituto na cruz do Calvário. A morte não era para ele. A cruz não era para ele. A cruz era para ser minha. A cruz era para ser nossa. A morte, ela é para nós. É o salário do nosso pecado. Mas Cristo, ele nos substitui na cruz do Calvário, a tal ponto de que tudo aquilo que ele tomou sobre si, fez com que o seu Pai tivesse que virar as suas costas para ele, virar os seus olhos dele, tirar os seus olhos do seu filho. Sabe por que Deus desamparou o seu filho amado ali naquela cruz? Deus abandonou o seu filho para que ele pudesse nos amar, para que ele pudesse melhor nos amparar. Amar, ele já nos ama, e ele já nos amou entregando o seu filho na cruz do Calvário.
O seu Filho unigênito, perfeito e sem pecado, teve que ser abandonado para que nós não fôssemos abandonados. Foi por isso que ele abandonou o seu Filho na cruz do Calvário. Imagina você, tendo seu pai virando as costas para você, não querendo saber de você no momento mais difícil da sua vida. Agora imagina você que é pai, sabendo que seu filho se encontra na pior da situação, mas você não pode virar a mão para ele, estender a mão para ele, você tem que virar as costas para ele. Pois bem, meus irmãos, é isso que Deus Pai teve que fazer com seu Filho na cruz do Calvário. E aqui a pergunta que surge, se isso não for amor, o que é amor nesse mundo? Se isso que Deus faz por meio do seu Filho na cruz do Calvário não demonstra para a gente que Deus nos ama, o que mais pode demonstrar para a gente que Deus nos amou e que Ele continua nos amando? Ele nos ama, meus irmãos, com amor em ação. Eu costumo dizer, e eu venho dizendo aqui, o amor de Deus, ele é um amor muito diferente do nosso. O nosso amor, por vezes, ele é verbalizado apenas. A gente apenas diz, olha, eu te amo. A gente só pronuncia, eu te amo. E a gente fala isso da boca para fora. Mas na prática, será que o nosso amor é um amor em ação? O do Pai é um amor em ação. Ele entrega o seu Filho para que ele pudesse morrer na cruz do Calvário por nós. Ele teve que virar seus olhos, virar suas costas para Jesus. Ele teve que abandonar o seu Filho durante aquele momento na cruz do Calvário. Ele não fez nada para que o seu Filho saísse daquela situação. Quem tinha que ser abandonado na cruz do Calvário era eu. Quem tinha que ser abandonado na cruz era você. Não Cristo, não Jesus. Ele não tinha pecado. Ele não fez nada para merecer aquilo. Mas diante do plano redentivo do Pai, juntamente com o Filho e juntamente com o Espírito Santo, o Filho se submete a passar toda aquela agonia na cruz do Calvário, a sofrer aquele julgamento, as trevas demonstrando isso, e no segundo momento a sofrer o abandono do seu próprio Pai na cruz do Calvário. Pensa, o seu filho clamando por você, você tendo todo o poder para ir lá e tirar ele daquela situação, tendo toda a capacidade, todo o recurso disponível para você ir lá e tirar ele daquela situação. E aí você vê inúmeras pessoas humilhando o seu filho, mas você tem que virar as costas para ele e não falar nada para ele. Tem que ficar calado diante da situação. É isso que o Pai teve que fazer diante do Filho na cruz do Calvário. Por isso que Jesus vira para o Pai e diz, Pai, por que o Senhor me abandona nesse momento? Por que o Senhor me abandona? Os versos 47 e os versos, até o verso 49, do verso 47 até o 49, é intensificado ainda mais esse abandono de Jesus. Esses versos, eles destacam para a gente o escárnio que os soldados fizeram com Jesus. Os soldados, eles ficaram zombando do brado de Jesus ali naquela cruz. Jesus diz, Eli, Eli, lama sabachthani. E aí eles confundiram o aramaico de Jesus aqui de propósito. E eles disseram, olha, ele está chamando por Elias. Eli, Eli é Deus. Elias, a pronúncia é diferente. E eles ficaram fazendo deboche, olha, ele está chamando por Elias. Vamos esperar, quem sabe Elias vem e salva ele dessa situação. E aí, a gente encontra nos outros evangelhos um momento em que Jesus clama dizendo, estou com sede. E aí o que eles fizeram? Pegaram uma esponja, molharam em um vinagre e levaram até a boca de Jesus, fazendo chacota do nosso Redentor na cruz do Calvário. Agora imagina você, como um pai, vendo o seu filho sofrer toda essa situação, tendo todo o poder e recurso ao seu dispor para ir lá e tirar o seu filho dessa situação. Chegar derrubando tudo e acabando com todos. Mas você não poder fazer, não é que você não pode fazer, você resolve não fazer nada diante da situação. É essa a realidade que está sendo apresentada aqui para a gente. Jesus, ele foi extremamente humilhado na cruz do Calvário. E ele passou isso por mim e ele passou isso por vocês. A terceira e última realidade que é colocada aqui para a gente, ela é colocada no verso 50. E a realidade que é proposta aqui para a gente é de que Jesus, ele foi soberano sobre o momento exato da sua morte. O verso 50 diz assim, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. O destaque do que é dito nesse verso aqui é a soberania de Jesus sobre o tempo exato da sua própria morte. O texto nos diz que Jesus clama outra vez, ele dá um último brado ali na cruz do Calvário, e o brado de Jesus é de que ele estava entregando o seu Espírito. Essa realidade aqui
ela é importante ser destacada, porque fica claro para nós no texto bíblico, que Jesus ele não morre na cruz do Calvário como uma vítima. Ele não foi vencido contra a sua vontade. Foi ele mesmo que entregou a sua vida, porque ele quis fazer isso. Quando quis e como quis. Jesus ele não foi morto, meus irmãos. Ele foi voluntariamente doador da sua própria vida por cada um de nós. João capítulo 10, verso 11, 15, 17 e 18, demonstra essa realidade da soberania de Jesus, até mesmo no exato momento da sua morte. João verso 10, 11 diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele falou, eu dou a vida pelas ovelhas. No verso 15 ele diz, assim como o Pai me conhece a mim, eu o conheço, e dou a minha vida pelas ovelhas. No verso 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. E no verso 18 ele diz, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Jesus ele foi soberano sobre o momento exato da sua morte. Aqueles que estavam ali, o império da época, Pilatos, Herodes, a liderança da época que permitiu, no caso Pilatos ele nem queria, mas uma vez que ele fez a proposta, ou vocês libertam Barrabás, ou vocês crucificam Jesus, o povo, é melhor libertar Barrabás, gritaram para libertar Barrabás. Aquela liderança ali, ela não tinha poder para matar Cristo Jesus, ela não tinha poder para crucificar Cristo Jesus, mas ele se submeteu. Ele sabia que era necessário passar por tudo aquilo. Ele havia preparado os seus discípulos, como a gente viu em João 10. Ele vinha preparando os seus discípulos. Olha, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então, o que acontece na cruz do Calvário não foi um acidente no ministério de Jesus. É importante dizer isso aqui, porque existe uma teologia liberal que ela é difundida no meio evangélico, nos nossos dias aí, de pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, que diz que a morte de Jesus foi um acidente, foi uma tragédia, não foi algo programado pelo Pai, muito menos pelo Filho. Ele foi pego de surpresa, ele foi empurrado para a morte, mas sem ser soberano diante da morte. O texto deixa muito claro para a gente, ele entregou. Chegou o momento que ele viu que tinha que entregar a sua vida, ele entrega a sua vida. Quais foram as palavras que Jesus proferiu nesse brado final? O evangelho de Mateus e Marcos, eles não descrevem para a gente, esses dois evangelhos não descrevem para a gente quais foram essas palavras. Mas João 19, verso 30 e Lucas 23, verso 46, destacam para a gente aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus proclamou. João 19, verso 30, descreve uma palavra de vitória. E a palavra que Jesus vai dizer nesse último brado que ele vai dar na cruz do Calvário é: está consumado. E aí a palavra grega que a gente tem por trás aqui é tetelestai, que significa que a obra que o Pai lhe deu para fazer, ela estava sendo concluída e completa. É como se Jesus virasse para o Pai e tivesse dito: olha, está feito. Aquilo que era para fazer, do modo que era para ser feito, está cumprido, está pago. O escrito de dívida direcionado ao meu povo está pago. Paguei na cruz do Calvário. A obra está feita na cruz. Já em Lucas, capítulo 23, verso 46, descreve uma palavra de rendição nesse brado final, onde Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, mostrando que Jesus ele estava confiando o seu espírito ao cuidado do seu próprio Pai. Essas palavras proferidas por Jesus em seu brado final, no ato da sua morte, nos mostra que o brado final de Jesus não foi de alguém derrotado na cruz do Calvário, mas sim de alguém que triunfou, pois ele consumou perfeitamente a obra da redenção naquela cruz. A obra foi completa, a obra foi perfeita. Ou seja, nós podemos entender que Jesus ele morre como vencedor. Depois da morte de Jesus, nenhum outro cordeiro precisou ser morto. Acabaram-se os sacrifícios de animais para substituir o pecador. E mais, a ira de Deus que era direcionado a mim e a vocês, ela foi aplacada na cruz do Calvário. De tal forma, meus irmãos, que nem um respingo dela mais cai sobre a nossa vida. Nada mais dela cai sobre a nossa vida. A gente não tem mais um Deus virado para cada um de nós. Ele virou as costas para o seu Filho, para que ele pudesse virar-se para cada um de nós, com amor, com misericórdia e com graça.
para que a ira dele pudesse ser aplacada no seu próprio filho, ali naquela cruz. Essa última realidade, ela deixa claro para nós que Jesus sabia o exato momento e o que ele estava fazendo quando ele se entregou para morrer por nós na cruz do Calvário. Ele era o nosso substituto na cruz do Calvário. Existe uma doutrina que é muito cara dentro da fé cristã, que é a doutrina da morte vicária de Cristo. Ele é o nosso substituto na cruz do Calvário. Substituiu eu e vocês ali naquela cruz. Jesus sabia muito bem que ele estava cumprindo a missão que o Pai havia lhe confiado, e ele cumpriu de modo perfeito. Está consumado, completado a obra que o Senhor me propôs. Dito isso, eu quero finalizar com algumas aplicações para a nossa vida. O que nós devemos fazer diante de tão grande obra que Cristo fez por nós na cruz do Calvário? Qual que deve ser a nossa reação diante daquilo que Cristo fez por nós? Primeiro, nós precisamos ser gratos por Ele nos enviar o Seu Filho como um perfeito Cordeiro para nos substituir na cruz do Calvário. Lembre-se que o salário do pecado era para ser pago por cada um de nós. O salário do pecado é morte, e nesse sentido é morte eterna, de condenação eterna. Mas Cristo vai lá e paga o salário do pecado. Aquilo que o pecado trouxe como jugo para nossas vidas, Cristo foi lá e pagou no nosso lugar. Então, meus irmãos, sejamos gratos a Deus diariamente por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, por cada um de nós. Segundo, medite sempre sobre a tão grande obra da salvação, da qual nós somos salvos. A morte de Jesus, ela demonstra claramente o quanto nós somos amados por Deus. Jamais se sinta abandonado ou não amado. Talvez as pessoas não te amem, mas saiba que Deus te ama. E Ele deu provas para você sobre o amor dele para com você. Ele deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós. O nosso Pai, Ele nos ama. E Ele nos ama com um excelente amor. Um amor de perfeição. Então medite sempre na obra de Cristo da cruz do Calvário. Jesus, Ele dá prova suficiente para nós, que cada um de nós somos amados pelo Pai. Terceiro, deposite sempre a sua confiança somente no Senhor. Por que eu estou destacando isso aqui? Infelizmente, é possível encontrarmos irmãos no meio evangélico que confiam na obra de Cristo, mas em alguma coisa junto com ela. É Cristo mais alguma coisa. Já viram isso no meio evangélico? É Cristo, eu confio em Cristo, na obra de Cristo, mas eu somo a obra de Cristo mais alguma coisa. A obra de Cristo, meus irmãos, ela foi perfeita. Jesus fez tudo o que precisava ser feito para que nós pudéssemos ser perdoados e salvos da ira de Deus e da sua condenação eterna. O nosso pecado foi perfeitamente punido nele. Não há esperança para nós fora da obra redentiva de Cristo na cruz do Calvário. Para o mundo, o que a gente vai ter nessa próxima semana é mais uma data festiva qualquer, mas para nós não, meus irmãos, significa salvação. Então não some nada aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Não são as suas obras que vão te salvar, que vai te salvar. Não é a sua obra que vai te salvar. É claro que uma vez salvo, a gente precisa praticar boas obras, porque elas evidenciam que nós somos salvos. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Não existe nenhum elemento místico que possa ser somado à obra de Cristo, para que nós possamos obter salvação. A obra dele é perfeita na cruz do Calvário. Confie somente na obra de Cristo. Solos Cristo para a nossa vida. Somente Cristo. Nada a mais que Cristo. E nada junto com Cristo. É só Ele no singular. Por fim, eu venho dizendo isso aqui sempre na igreja, esse texto ele é oportuno para a gente colocar essa aplicação. Não barateie a graça de Deus. Lembre-se que a salvação ela é de graça para nós, mas ela custou muito cara para Deus. A gente viu nesse texto, diante das realidades, quanto que foi sofrido para o Pai. Ver o seu próprio filho ter que ser abandonado naquela cruz, para que a ira dele pudesse cair sobre o seu filho, para que ele pudesse de fato ser o nosso representante na cruz do Calvário, tomar sobre si, aplacar sobre si a ira do Pai direcionada a ele. Então não barateie a graça de Deus para a sua vida.
Foi necessário a morte do próprio Filho para que a graça de Deus pudesse chegar a cada um de nós. Agora que você é salvo pela graça, não viva a sua vida de qualquer forma. Procure ser obediente a Deus. Ele tem um melhor para você e Ele sabe o que é melhor para você. Uma maneira da gente baratear a graça de Deus é, já que eu sou salvo, então eu posso viver de qualquer forma. Eu não preciso obedecer a palavra de Deus. Eu não preciso dar ouvido à palavra de Deus. Isso é baratear a graça de Deus. É fazer pouco caso daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Não me custou nada mesmo, já sou salvo. A gente precisa tomar cuidado com isso. Não barateie a graça de Cristo para a sua vida. Ela é graça para nós, mas para Deus, para que ela fosse direcionada para nós, ela custou muito caro ao Pai. E a gente precisa ter isso em mente na nossa caminhada. Vamos orar? Pai, nós agradecemos o Senhor por mais esse momento de reflexão na Tua Palavra. Podemos parar e refletir um pouco acerca da morte do nosso Redentor, do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque esse plano foi orquestrado pelo Senhor antes da criação do mundo. E o Senhor enviou o Seu Filho para que Ele pudesse submeter aquela cruz para morrer em nosso lugar. Aquela cruz era para mim, era para cada um de nós aqui nessa noite. Mas o Senhor, por graça e misericórdia, colocou o Seu próprio Filho. O Senhor teve que desamparar o Seu Filho naquele momento, para que nós pudéssemos ser amparados pelo Senhor, para que nós pudéssemos viver vidas debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Continue nos ajudando a cada vez mais apreciar, amar ao Senhor, ao Seu Filho Jesus Cristo, a obra que o Seu Filho fez na cruz do Calvário. Que o Teu Santo Espírito sempre nos lembre do quanto é importante a morte de Cristo e da graça que é direcionada a cada um de nós mediante a obra de Cristo na cruz do Calvário. Nos ajude, Pai, na caminhada, para que nós possamos viver de acordo com a vontade do Senhor, com o nosso coração alegre e confiantes no Senhor, e confiados unicamente na suficiência de Cristo para as nossas vidas. Que Teu Santo Espírito nos ajude nessa caminhada. É no nome de Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, antes de encerrar, dar alguns avisos. Quando eu aviso das programações no meio da semana, é porque o número de pessoas está caindo.